Esses dias uma pessoa me perguntou assim, Ari, como saber se a minha decisão ela está de acordo com a vontade de Deus? Aliás, como tomar decisões que estejam alinhadas com aquilo que Deus quer? Muitas vezes esse é o nosso questionamento. Muitas vezes a gente fala que Deus está no controle, né? Que Deus dá a direção e a gente toma a decisão e só depois a gente corre atrás para conseguir uma validação daquilo que a gente já decidiu. Então, como não cair nesse erro de ir atropelando as coisas, fazer as coisas sem entender o que Deus quer antes e como realmente saber se aquilo que a gente está decidindo ou vai decidir está alinhado de acordo com a vontade de Deus, porque muitas vezes é isso. A gente decidiu e a gente só busca uma validação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, mas o óbvio tem que ser dito, é orar. A gente precisa vocalizar isso para Deus, ainda que Deus já saiba o que a gente vai falar antes mesmo da palavra chegar na nossa boca. Esse é quão grande Deus é, né? A onisciência, tudo aquilo que ele já sabe, já conhece, mas se a gente não tivesse que vocalizar isso e trazer essas necessidades para Deus, de que serviria a oração, né? Então, aquilo que a gente pede alinhado com a vontade de Deus, Deus concede. O nosso primeiro caminho para a gente entender sobre decisões é orar a Deus. Segundo, a gente só vai reconhecer a direção de Deus quando a gente já decidiu no nosso coração que a gente vai obedecer. Por quê? Porque às vezes a gente fica assim, se for isso, não, eu não vou querer fazer. Se não for essa decisão que eu gostaria, vou deixar quieto. A gente não quer decidir aquilo que vai contra a nossa vontade. Só que Deus, ele também não fica desperdiçando o tempo dele quem decide negociar. Então, a gente tem que estar com o coração pronto para obedecer. Muitas vezes, a decisão que a gente precisa tomar não é aquela decisão que mais vai de encontro com a nossa própria vontade, que vai trazer aquele caminho que a gente estava esperando, que vai talvez agradar. Muitas vezes a decisão, ela é uma decisão difícil e ela é uma decisão onde Deus requer mudanças. Então, a gente precisa estar com o coração disposto a obedecer, seja a decisão fácil, boa ou difícil e que tragam consequências. E o terceiro ponto é eliminar ruídos. A gente precisa parar, ter um tempo de silêncio, a gente precisa ter esse tempo de oração quietos, a gente precisa jejuar, a gente precisa eliminar esses ruídos de ficar ouvindo muita gente. Porque muitas vezes a gente toma as nossas decisões assim, a gente sai perguntando para todo mundo. E tá errado isso? Não tá errado. Nós precisamos de conselheiros, porque o provérbio diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria. Só que a gente tem que saber muito bem quem são nossos conselheiros. Não pode ser qualquer um. Não pode ser a opinião de todo mundo. A gente tem que saber que quando alguém dá um conselho pra gente, esse conselho ele vem carregado das experiências, dos vieses, da visão de mundo da pessoa e às vezes aquela pessoa para quem você está pedindo um conselho, ela não tem um conhecimento, um resultado, um direcionamento exatamente daquilo que é para sua vida. Então, sim, a gente tem que buscar conselho, mas a gente tem que eliminar esses ruídos de ir muito atrás do homem e não primeiro ir atrás de Deus. Então, quando a gente fala de tomar decisões baseadas na vontade de Deus, as nossas decisões elas têm que passar, né, além dessas três coisas que eu falei para vocês, passar por um crivo ali de 3 filtros, vamos assim dizer. O primeiro deles é a decisão que eu estou tomando, ela é compatível com a palavra? É bíblico. Sabe por quê, gente? Porque se não for compatível com a palavra de Deus, Deus não está nesse negócio. Não adianta querer buscar Deus para sua decisão se aquilo que você quer decidir não é compatível com a palavra de Deus. Primeira coisa. Segundo ponto que eu anotei aqui, espiritual. Né? Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Aquilo que vem de Deus traz paz. Por que traz paz? Porque a gente consegue descansar crendo que Deus ele está no controle. Então, tudo aquilo que traz inquietação é uma indecisão,
é aquele lugar, o lugar de inquietação não é o lugar da resposta de Deus. Porque quando a gente tem a resposta, o direcionamento de Deus, por mais que seja difícil, vai trazer paz. Então, aqui, como dizem Colossenses, que a paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração. Tá em paz com a decisão? Siga em frente. Terceiro, racional. Deus não anula a mente que Ele nos deu. Há sabedoria, coerência, bom senso e planejamento na nossa decisão. Deus não nos deu um cérebro por acaso. Então, a gente tem que sentar, a gente tem que planejar. Ao homem cabe planejar, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus nos deu um cérebro, cabeças pensantes. Se a gente busca sabedoria, Ele dá de plena vontade. Então, a gente tem que usar os instrumentos que Deus nos deu. Deus nos deu dons e talentos e capacidade que nós temos que desenvolver para que a gente também use isso a favor das decisões que a gente vai tomar. Então, esses 3 crivos que eu falei foram se é bíblico, ou seja, se é compatível com a palavra de Deus. Então, a minha decisão, ela tem que estar de acordo com aquilo que Deus aprova. Segundo, a paz de Cristo, ela tem que ser o meu árbitro. E terceiro, tem que ter bom senso na minha decisão. E aqui a gente tem que tomar cuidado para não eliminar a parte da fé, porque muitas vezes a decisão que a gente vai tomar, ela não é racional para nós, ela exige fé, mas é aquilo, tem que ter uma coerência, né? Tem que ter um planejamento também. Então a gente tem que saber lidar com essa coisa de que a gente tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas das coisas que Deus nos pede, a gente tem que ter muita fé para responder, fazer, seguir em frente, mas isso não elimina o racional. Então, a gente tem que saber aliar tudo isso. Então, para a gente fechar esse vídeo, a gente pode dizer que a decisão, ela não tem que necessariamente agradar. Muitas vezes ela vai exigir fé. Dificilmente Deus vai revelar todo o caminho. Então, às vezes a gente espera que Deus mostre pra gente todo o resultado. E o que Deus faz? Deus mostra o primeiro caminho, né? Se Ele mostrasse pra gente todo o percurso que a gente teria que seguir para conquistar certas coisas, a gente ia desistir. A gente ia desistir porque ia exigir muita fé, porque iam ter altos e baixos. Então, Deus, muitas vezes, Ele vai te mostrar só o próximo passo. E a gente tem que confiar, tomar a decisão e entender que o que Deus tem para nós são coisas maravilhosas, muito além do que a gente pode imaginar. E observar, obviamente, sinais coerentes, né? Portas que se abrem sem manipulação, aquela coisa sem forçação. Como eu falei, existe a nossa parte que nós temos que fazer como cooperadores. Mas tudo aquilo que é muito forçado, tudo aquilo que você vê que tá fora, aquilo que você insiste, não dá. Precisa ser revisto. Tomar decisões de acordo com a vontade de Deus nem sempre é muito óbvio, nem sempre é muito fácil, mas a gente tem que aprender a obedecer, muitas vezes sem entender, e também compreender que a decisão, ela pode não nos satisfazer no agora, mas ela tem que nos aproximar mais do propósito de Deus.